A minha filha tinha apenas 14 anos quando saiu do armário e se assumiu. Na verdade, eu já sabia. E eu perguntei para ela, vi ela muito inquieta e perguntei, filha, tu está apaixonada? E ela respondeu, pela Vicky. Mal deu tempo de eu respirar. E eu perguntei para ela, e ela também está apaixonada por ti? Porque naquele momento era tudo que eu queria saber, se ela era correspondida. Porque ninguém nos ensina como pensar na descoberta de quem se é dos nossos filhos. Não existe uma escola de pais que nos prepara para lidar com isso. E, na verdade, aquilo que ela vinha afirmando naquele momento já era muito claro para mim. E o que ela precisava? Ela precisava, como qualquer outra criança precise, que seu pai e sua mãe sejam uma ponte para que essa criança possa se desenvolver plenamente e ser quem ela é. A única coisa que eu lembro de pensar nesse momento foi: eu preciso ser muito forte, porque a minha filha vai precisar muito de mim. Porque, na verdade, para a sociedade, a culpa sempre é da mãe. Se a criança vai mal na escola, se ela tem problemas para fazer amigos, a culpa é sempre da mãe. Se a criança não come legumes, não gosta de tomar banho de mar, tem depressão, a culpa é sempre da mãe. Mas, E a gente tem que pensar que essas crianças, elas estão aí por todos os lugares. E a mãe tem esse papel de fazer o quê? De acolher e mostrar que a vida pode ser de outro jeito. Apesar da gente ter todas as culpas do mundo nos nossos ombros. Passado um tempo, a Flora trouxe uma situação diferente. Assim. A gente mudou para a Bahia em função do meu trabalho. E um lugar incrível, imagina, um paraíso, numa praia, para criar uma criança de 4 anos. E nesse lugar era uma vila de pescadores, e a gente vivia entre pessoas dessa comunidade e pessoas que tinham mudado lá para trabalhar. E tinha um grupo de umas 10 crianças, mais ou menos. A maioria era de meninos. E aí um dia a Flora chega em casa, muito furiosa, assim, nossa, brava, resmungando. E eu perguntei, filha, o que aconteceu? E ela me perguntou, quando é que eu vou virar um menino? Aquilo me causou uma estranheza, mas aí eu imediatamente perguntei, filha, por que tu quer virar um menino? Os meninos podem tudo. Eles sobem nas árvores, eles andam sem camisa, eles mandam nas brincadeiras. E aí eu pensei, a minha filha tinha só 4 anos quando se ligou do machismo estrutural tão presente na nossa vida. E eu, que não sabia nada desse universo ainda, na minha intuição de mãe, disse, não tem nenhum problema em tu ser menina e subir nas árvores e até mesmo mandar nas brincadeiras. Passado um tempo, a gente mudou para o Rio de Janeiro. E aí a Flora começou a desenvolver uns medos noturnos. Ela tinha pânico para dormir todos os dias, acordava no meio da noite e vinha para a nossa cama. Eu resolvi buscar ajuda. Foi então que eu pedi a indicação de uma psicóloga na escola. E aí a gente levou a Flora para a terapia aos 9 anos de idade. Um dia, essa psicóloga me chamou para dizer, mãezinha, o que a Flora precisa é um contato maior com a feminilidade. Ela precisa de uma presença mais feminina. Na verdade, hoje em dia eu sei que o que ela fez comigo foi um absurdo, porque ela jogou as descobertas sobre a sexualidade da minha filha no meu colo, porque a culpa é sempre da mãe. Teria sido muito mais simples se ela tivesse me orientado e conversado comigo sobre aquilo, mas ela não fez isso, e eu sofri e me culpei. Na verdade, a sexualidade, a Flora, entre os 9 e 12 anos, ela acompanha a puberdade. Uma criança não tem noção da sua sexualidade. Ela não sabe o que é sexo, ainda. Então, quando um menino é chamado de viado na sala de aula aos 6, 7 anos, ele não sabe o que é aquilo. Mas aquilo é uma violência na sua vida. E ele cresce sozinho, infeliz, sem fazer amigos. A gente não pode mais permitir
que as crianças passem por esse tipo de situação. As crianças LGBTs existem e precisam de carinho, cuidado e afeto, como qualquer outra criança. Passado mais um tempo, na adolescência da minha filha, ela, uma amiga com 16 anos, que já namorava uma menina, foi colocada para fora de casa pela sua família. E naquele momento eu só conseguia pensar, quando que essa menina virou um monstro para sua família? Ela virou um monstro por demonstrar afeto por outra menina. Mas que problema que existe nisso? Né? Nós, enquanto pais e mães, o que a gente quer? Que os nossos filhos sejam felizes, intensos, plenos, do jeito que quiserem. Esse é o nosso papel. E essa história dessa menina foi um deadline na mudança mais radical da minha vida. E a partir desse caso, eu fui buscar informações. Eu fui buscar sites, filmes, papers, livros. Eu fui buscar informação para ajudar a lidar com isso. Porque, para mim, o que fazia sentido era ter que conversar com outros pais e outras mães e dizer que isso não era um problema. E assim eu encontrei um grupo incrível de mulheres, mulheres mães de LGBTs. E nesse grupo eu descobri o que é empatia, sororidade e empoderamento. E aprendi que a diversidade não é um problema. A cultura do preconceito é tão presente na vida da gente que às vezes a gente nem percebe. Os impactos negativos na vida dessas crianças são uma coisa assustadora. 39,6% dos estudantes homens não gostaria de ter um colega LGBT na sala de aula. 35,2% dos pais e mães não gostariam que seu filho tivesse um colega de escola LGBT. 60% dos professores não se sente suficientemente informado para lidar com essas questões em sala de aula. Mas e aí? E as crianças? Elas estão nesse ambiente escolar. E até quando a escola, que tem um papel tão importante da formação dessas crianças jovens, vai se comportar dessa maneira? As crianças trans, já pensou sobre isso? Eu vou contar uma história. Nasceu um menino, né? Temos um menino trans. Ele nasceu biologicamente menina, mas desde a sua tenra infância se identifica como um menino. A mãe dele acolheu, apoiou, foi atrás de terapia, foi buscar ajuda nesse processo, porque é um processo. E aí ela começou a estranhar o comportamento dele. Ele chegava em casa todos os dias, na hora do almoço, e ia correndo para o banheiro. E aí ela, nossa, estava desde as 7h30 na escola, chegou aqui correndo, todos os dias chega correndo para o banheiro. E aí na escola ela descobriu, conversando com ele, que a escola não proporcionou nenhum banheiro. Então, das 7h30 da manhã até a hora do almoço, essa criança não foi ao banheiro. Ela desenvolveu vários problemas de saúde. Na adolescência, teve síndrome do pânico, porque a escola não foi um ambiente acolhedor. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque a escola precisa identificar as crianças que sofrem. A escola tem um papel fundamental na vida delas, e são inúmeras as histórias que a gente escuta dessas mães sobre o que seus filhos e filhas passaram na escola. Então, a gente não pode permitir mais que a cultura do preconceito seja perpetuada dessa forma. A gente precisa combater o preconceito, sim, mas com informação, com afeto, com amor, porque essas crianças são como qualquer outras crianças. E se fosse o seu filho? Ao longo do tempo, as pessoas LGBTs sofrem da violência física e psicológica, negação de direitos, escola, família, ambiente profissional, inúmeras consequências negativas disso. Uma pesquisa recente registra que a rejeição é responsável por problemas sérios de saúde mental e comportamental, mas também que o acolhimento dos pais muda completamente a vida dessas crianças. Essas crianças precisam se sentir inseridas numa família,
num ambiente escolar saudável, para que possam se expressar. Só isso. Não falar de gênero, sexualidade, inclusão, é perder a oportunidade de formar pessoas mais justas, mais iguais. Escutar, compreender outras pessoas que pensam diferente pode ser uma transformação na sua vida. Quando a gente se conecta com as pessoas, a gente passa a compreender as coisas de outra forma. Eu nunca me imaginei uma ativista dos direitos humanos. E eu tenho certeza que vocês, assim como eu, não imaginavam essas situações que eu falei aqui, porque elas não faziam parte da sua vida. A minha filha só tinha 14 anos quando ela descobriu um pouco de quem ela é. Apaixonada, desejando ser correspondida, como qualquer outra adolescente. E eu, quando ela tinha 14 anos, descobri muito mais de quem eu sou. E sobre esse mundo, e sobre essas crianças LGBTs. Elas existem, estão em todas as escolas, estão nas famílias, na sociedade, querendo brincar, ter e fazer amigos, como qualquer outra criança. Nosso silêncio só mantém elas em sofrimento, invisíveis, sozinhas. Nós somos o escudo dos nossos filhos. Dialoguem, entendam, amem, se libertem do preconceito. Sejam livres para acolher e amar seus filhos, independente de serem LGBT ou não. As crianças LGBTs existem. Eu tive uma. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre tudo isso. Eu entendo. Eu também não tinha. Mas eu aprendi que o único problema em ser mãe de LGBT é o problema que alguns têm com isso. Obrigada.